Record aqui direto em Guadalajara. Também a equipe do Peru aí no seu posicionamento. Essa é a rotação 1, né? Temos uma peruana, 2 equatorianas e uma costarriquenha. Você conferindo tudo do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Estão aí as brasileiras. Olha aí. As brasileiras já perfiladas. O Brasil simplesmente dominante na ginástica artística e uma mudança no feminino que aconteceu exatamente a partir de 91 com a Luísa Parente. A Luísa ganhou 2 medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Havana 91. Um feito para o esporte. Aí o aquecimento das brasileiras e uma curiosidade, Luísa. Muito tem se falado também da evolução da ginástica artística. E agora, a grande rival de Nadia Comaneci, a russa Nelly Kim, vai trabalhar no Brasil? É isso mesmo? Opa, que novidade boa é essa aí, hein? Embora também a gente note que nosso histórico no Pan-Americano, Álvaro, vem evoluindo também, né? O Brasil vem conquistando medalhas por equipes, no individual geral, já com a Daniela Hipólito, e também por aparelhos. Cada vez mais medalhas o Brasil vem acumulando aí. E no último Pan, né, eu acho que foi o recorde do Brasil na ginástica também. Nós tivemos a medalha de prata no feminino por equipe, que vai ser uma disputa muito interessante e bastante difícil para o Brasil nesse Pan de Guadalajara. E tivemos medalhas em todos os aparelhos. Tivemos, né, 2 medalhas no salto, uma medalha nas paralelas, uma medalha na trave e uma medalha no solo. Então vamos torcer para que a gente possa manter esse número de medalhas, mas acima de tudo uma bela apresentação das meninas brasileiras. É a ginástica artística que, como o nome já diz, coloca a bela apresentação. As brasileiras aí se preparando no salto sobre a mesa, você conferindo tudo aqui na Record ao vivo. A equipe do Brasil já na sua apresentação. As brasileiras que tiveram em ação nesses últimos tempos. O Brasil que disputou o campeonato mundial lá no Japão. E elas vieram direto para Guadalajara. Elas e eles, né? A equipe masculina também. Tá aí a Daiane dos Santos com o número 6, Daiane dos Santos, que criou, inclusive nos exercícios de solo, o salto dos Santos. Vai a Daiane para o salto sobre a mesa. É a abertura das competições da ginástica artística que você acompanha aqui nos Jogos Pan-Americanos. Aquecimento aí da Daiane. Daiane dos Santos, uma das grandes atletas do nosso esporte. Aí os preparativos, a expectativa da equipe do Brasil na ginástica artística aqui em Guadalajara. Você acompanhando ao vivo. Aquecimento das brasileiras já já. Teremos o início da competição, Luísa Parente. Isso aí, Álvaro. E aí só um esclarecimento, antes do início das competições, o sistema de competição do feminino e do masculino, você tem equipes de 4 a 6 ginastas, podem competir 5 ginastas e conta a nota de 4 ginastas. As 4 melhores notas do país é que contam. As 4 melhores notas, portanto. Temos aí o início, primeiro dia da ginástica artística e já disputa de medalha. Gabriela Soares. A brasileira já vai aí para o seu salto. É a abertura das competições da ginástica artística aqui no PAN. Luísa. Excelente salto. É um salto de nota de partida 5. E ela fez bem alto, bem distante da mesa, a gente pôde notar. E ela teve a aterrissagem com um passo apenas, mas foi bem tranquilo esse salto que ela realizou.
ela fez um salto só, ela vai contribuir com a nota dela para a equipe. Ela entra de rondada, flic-flac, repulsão na mesa, uma pirueta com posição estendida do corpo, chegou confortável, apenas um pequeno saltito no final. Poderia ter mantido um pouco mais estendida a posição durante esse voo do salto. Aí, portanto, primeira brasileira a se apresentar, a Gabriela Soares. Depois teremos Bruna Leal. A competição na sequência e no aguardo da nota, Luísa. Isso, o salto é um pouquinho mais rápido do que os demais aparelhos, não tem muita discussão em relação à dificuldade do salto, porque ela apresenta já o número que ela vai saltar, o tipo de salto que é, então o painel D, que é o painel de dificuldade, são 2 árbitros, determinam a nota de partida, e em seguida o painel E, da execução, é que realiza os descontos. A Luísa falou tudo isso, veio rápido a nota mesmo, 13.600, a nota da Gabriela Soares. Aí Bruna Leal. Bruna Leal se preparando aí, mais uma atleta do Brasil. Brasil disputando por equipes e já vamos ter medalha hoje. Vai aí a Bruna, que teve o melhor ano da sua carreira em 2009. Foi bem no salto. Luísa. Ela realizou o mesmo salto que a Gabriela, rondada flic, uma pirueta, ou como chamamos aqui, Yurchenko, né? E é um salto muito comum que nós vamos assistir aqui em todo o Pan-Americano. Reparemos que no segundo voo, né, ela realizou uma pirueta só. Nós vamos ver pirueta e meia e dupla pirueta também, quem sabe até dupla pirueta e meia. Então, um nível de dificuldade bem alto aqui para esses Jogos Pan-Americanos. A ginástica no PAN que cresceu muito a partir dos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007. O Brasil também cresceu, né? Conseguiu medalhas em várias especialidades. As mulheres brasileiras perseguiram o ouro, mas não conseguiram essa medalha no PAN do Rio. E aí você acompanha a equipe brasileira na sua expectativa. E só para lembrar, né? A Gabriela conseguiu 13.600. Enquanto que a Bruna Leal já vai para o salto. Tá aí a Gabriela. Equipe do Brasil na sua apresentação. É a ginástica artística aqui na Record. Já no primeiro dia das competições, vale medalha, Luísa. Isso, esse dia é importantíssimo, classifica para todas as demais competições da semana e já sai o resultado por equipes. Nós tivemos a Gabriela e a Bruna realizando apenas um salto, então contribuem com a nota para a equipe. E agora vai a Adrian. Ao vivo, o primeiro dia da ginástica. Vai aí, Adrian Nunes. Salto da Bruna Leal, 13.800. Gabriela conseguiu 13.600. Brasil tem um acumulado de 27.400. Vai Adrian Nunes. E aí a vez da Adrian, Luísa. Então, como eu já disse anteriormente, ela já realizou com uma meia volta a mais do que as duas brasileiras anteriores. Então, ela realizou uma pirueta e meia, né, no segundo voo do salto. Ela também fez o salto Yurchenko, que nós já sabemos que alguns exercícios, elementos da ginástica recebem nomes das ginastas que o apresentam pela primeira vez em competições oficiais. E nós temos aí nomes até de elementos da Daiane, né, no caso dos Santos, e também do Diego, no caso o Hipólito. E a Adrian foi muito bem no salto dela, Álvaro. Foi bem a Adrian Nunes. Ela que a Luísa acabou de explicar, né? Quando é um salto, vale só para a prova por equipe. 2 saltos, ela está tentando a final individual do aparelho. E também a briga pela classificação geral individual. O Brasil tem 13.600 da Gabriela Soares. A Bruna Leal conseguiu 13.800. E temos um acumulado até aqui de 27.400.
Só para que vocês tenham uma ideia, simultaneamente são várias provas, né? Nós estamos com o Brasil. O Brasil nesse primeiro dia da ginástica artística aqui nos Jogos Pan-Americanos. Um dia que já vale medalha. Tá aí a Adrian, que já conseguiu 14,225. E vai para o seu segundo salto. Aí, Adrian Nunes. Reversão mortal carpado para frente com meia volta. Já é uma família de salto diferente, né? Um grupo de salto diferente, que ela entra de frente para a mesa, né? Então, e ela não tem nenhum elemento anterior à abordagem da prancha, né? Foi muito bom também, ela realizou com uma bastante altura. Teve uma pequena separação de pernas, nós vamos poder ver já já. Aí a Adrian. Aí a diferença do primeiro salto para esse segundo salto da Adrian, Álvaro, é que a nota de partida do primeiro salto que ela realizou com uma pirueta e meia é de 5,30, então um pouquinho mais do que esse que ela realizou. A nota de partida desse é de 5 pontos. E vai aí a Daiane dos Santos. Daiane, que já conquistou o título mundial em Anaheim, nos Estados Unidos. Se apresentou ao mundo em 2003. E a ginástica brasileira, pós Luísa Parente, deve muito a Daiane dos Santos. Porque no PAN ela conseguiu medalhas em Winnipeg. Prata no salto e bronze. Bronze no solo. Solo que é a especialidade de Daiane dos Santos. Daiane voltando bem, você conferindo tudo aqui na Record. Então, distância e altura não há o que se questionar, né? Essa potência que é a Daiane no salto. Apenas a chegada, realmente, ela chegou com o corpo muito enrijecido, né? Não flexionou tanto para a aterrissagem mais segura até. Mas foi a amplitude do salto foi muito boa e ela teve a postura também muito correta durante o voo. Aí, por enquanto, a melhor nota da Adrian Nunes. Daiane vai para mais um salto. O primeiro salto dela foi o mesmo da Adrian, rondada flick e uma pirueta e meia. E aí ela vai para a concentração de novo, pegando um pouquinho de magnésio, um pouquinho de mel. De vez em quando as meninas gostam de passar um melado também para evitar aquele suor nas mãos e dar bastante segurança. O fundamental é a confiança nessas competições. Só para que vocês tenham uma ideia, no passado era o salto sobre o cavalo, os homens saltavam no comprimento e as mulheres na largura. Com a mesa e a maior potência de todos os atletas, não houve mais a necessidade do cavalo e aí o salto é sobre a mesa, o que torna a prova bem mais interessante. E a mesa também tornou mais seguro esse salto, principalmente por causa da abordagem de costas, né, para o aparelho. E vamos lembrar, né? Daiane em 2011 ganhou a medalha de bronze na Copa do Mundo de Ghent. Depois de 3 anos sem disputar um evento desse nível. É Daiane dos Santos, que já foi campeã do mundo aqui na Record. Reversão mortal carpado, né? A chegada realmente ela precisa ganhar mais confiança e mais segurança para aterrissar, né? O mais cravado possível, né, Álvaro? Sem aquele passinho, sem aquele saltito. Mas a amplitude, novamente, não há o que se questionar. Altura e distância muito bem realizadas. Você frisou tudo, Luísa. É a potência da Daiane. A Daiane tem muita potência muscular e ela faz a diferença. Aí, Daiane dos Santos. A nota válida para a equipe é a nota do primeiro salto e não a média. A média só vai ser computada nas finais por aparelho. Aí sim, a nota final que garante a medalha é a média dos 2 saltos. Então, a nota mais alta, no caso da Dai e da Adriana, foi a nota do primeiro salto. A próxima é Daniela Hipólito e quem traz informações sobre ela é Cleisla Garcia.
Álvaro, é a grande expectativa mesmo, é a apresentação da Daniele na prova da trave. Como a gente disse agora há pouco, um dos aparelhos mais difíceis. A Daniele, que volta agora do Mundial, recebeu a melhor pontuação entre as brasileiras. Mas uma preocupação, Álvaro, é que a Daniele chegou um pouco cansada. No treino do fim de semana, demonstrou algumas dores nos pés e nas pernas. Estava bastante cansada, mas otimista. Então agora, a grande expectativa é mesmo essa apresentação da Daniele. Álvaro. Vocês acompanharam aí a Daniele. Luísa Parente. A gente chama que ela refugou a primeira corrida, mas ela não tocou na prancha, então ela é como se ela tivesse do zero por enquanto. Ela tem direito a fazer o primeiro salto ainda, como se nada tivesse acontecido. Ela só não pode encostar na prancha. E aí, Daniele Hipólito. Ela que foi a primeira a ganhar uma etapa de Copa do Mundo de Ginástica. Daniele Hipólito, a nossa concorrente na classificação geral individual. Vai, Daniele. Excelente salto da Dani, postura corretíssima em todas as fases de voo, né? Tanto na abordagem quanto na impulsão na mesa e aterrissagem, apenas com um passinho à frente. Você está acompanhando aí Daniele Hipólito do Brasil. Impressionante o que a gente está acompanhando aqui. A equipe brasileira, de fato, indo para o salto sobre a mesa, séria candidata às medalhas aqui nos Jogos Pan-Americanos. São as emoções do primeiro dia da ginástica aqui nos Jogos Pan-Americanos. Daniele Hipólito. O Brasil já teve a Daiane dos Santos saltando, né? Daiane conseguiu, num dos saltos, 13,737, sua média, né? E o acumulado por equipe até aqui do Brasil é de 55,750. O Brasil que já teve a Gabriela, a Bruna e a Adriana Nunes. Já foi a Daiane dos Santos e agora Daniele Hipólito em mais um salto. Já o sinal, Daniele refugou o primeiro salto, fez o segundo. Conseguiu 14,025 no segundo. É a Daniele. E vimos um salto não tão comum, que ela faz a rondada como o primeiro elemento do salto, mas ela gira uma meia volta para abordar de frente à mesa, depois executa o mortal carpado com meia volta. Esse salto também tem nota de partida acima de 5, tem nota de partida 5,20, né? Então, a nota máxima poderia ser atingida seria 15,20. Daniele Hipólito ao vivo na Record. As competições da ginástica artística. E aí ela falando. Primeiro salto de 14,025 para Daniele Hipólito. Daniele Hipólito, que foi depois da Daiane, né? Tivemos Gabriela, Bruna, Adrian e Daiane dos Santos. Agora Daniele Hipólito. Luísa Parente. Então, ficamos de olho nas notas acima de 14. Poderíamos considerar notas boas, notas médias altas, acima de 14 pontos. E o melhor seria aproximarmos da nota de 15 pontos. Aí sim, estaríamos somando uma boa média para o Brasil. Tá certo, e agora as brasileiras indo para as assimétricas, as paralelas assimétricas, um aparelho apenas facultado às mulheres, facultado às moças que estão disputando aqui os Jogos Pan-Americanos. Os homens não disputam as assimétricas. E a Daniele aí, no momento em que você via a nota da brasileira, 13,850. O Brasil já concluiu aí a prova então do salto sobre a mesa, Luísa. Fomos bem, considerando que não tivemos queda no salto, tivemos todas apresentando saltos excelentes, talvez não o de mais dificuldade nessa competição, mas
fizemos o nosso trabalho, que era fazer, não ter nenhuma queda e apresentar bem o salto. É aí, se preparando, a Daniele Hipólito. Brasil, que já teve no salto, está disputando a competição por equipes e que foi bem na competição do salto aí. O Brasil concluiu o salto e na média geral até aqui é a equipe primeira colocada. Claro que faltam Canadá, Estados Unidos, que sempre entram na briga das medalhas com o Brasil. A Dani está preparando a barra para a Daiane dos Santos, que é a primeira a se apresentar nas paralelas assimétricas. É, e só para lembrar, né? Hoje é a estreia da ginástica aqui nos Jogos Pan-Americanos. Estreia da ginástica. Enquanto que você vê a Daiane dos Santos preparando também a barra. Você está acompanhando ao vivo na Record. E aí já nas provas de paralelas, né, Álvaro, nós temos uma prova bastante dinâmica. A ginasta tem que fazer elementos todos ligados, né? Entradas, equipes, paradas, oitavas, giros e a saída, como sempre, cravada. O aparelho que exige a amplitude da mulher. Entre largadas e retomadas, Cleisla Garcia está aí acompanhando tudo dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Você conferindo aí. Cleisla Garcia. Álvaro, nós estamos aqui na zona mista com o Diego Hipólito, que acabou de assistir ali da plateia de camarote a apresentação da irmã, a Daniele. Como é que foi a apresentação dela, Diego? Foi um salto bom, assim, os dois saltos acho que já dá para ela ir para a final de salto. É importante que a equipe passe bem, assim como passou nesse aparelho. A Dani, que tem uma grande chance aí do individual geral, de disputar uma medalha. Tem grandes concorrentes como campeãs mundiais de geral. Mas a Dani é uma menina segura, ficou em 13º no individual geral no Mundial. Espero que ela consiga fazer o papel dela. Foi a melhor nota entre as brasileiras no Mundial, né? Foi, exatamente. Foi a melhor do Brasil no Mundial. Está sendo a principal atleta atual da ginástica brasileira. Acho que é uma menina de 27 anos aí que vem disputando, vai para sua quarta Olimpíada pela Record. Então é muito bom. Eu estou muito contente por ela. Espero, vamos contar aí, família brasileira e família torçam muito aí pela ginástica feminina hoje. Agora, você acha que com essa pontuação a gente já vai bem assim para a próxima prova? Já, o Brasil quando começa em um aparelho e vai seguro, isso dá muita confiança para o atleta. Então, acho que elas agora ergueram a confiança. Elas estavam um pouquinho preocupadas pelo treinamento de pódio, pelos treinamentos, preocupadas com as notas. E eu acho que elas foram muito bem. Elas vão para o próximo aparelho com confiança. Obrigada, Diego. Nada. Álvaro. E tá aí, já se preparando aí para o próximo aparelho. Afinal de contas, as assimétricas. Brasil aí, para sua apresentação, tem aquele rodízio, aquela rodagem oficial, né? Para o posicionamento. Daiane será a primeira a se apresentar nessa competição por equipes. Já tivemos o salto sobre a mesa, agora as assimétricas, depois a trave de equilíbrio e aí finalizando com os exercícios de solo. É a Record no Pan mostrando ao vivo a ginástica artística. Primeiro dia da ginástica artística, primeiro dia das mulheres aqui nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Daiane, Adrian, todas já se preparando aí para as assimétricas. A apresentação para a arbitragem, Luísa Parente.
Isso, Álvaro. E elas se apresentam, perfilam e se apresentam diante dos árbitros que compõem o painel D e o painel E de julgamento. E isso remete um pouco à história da ginástica, e você sabe bem disso, Álvaro. Lembrando da época que a ginástica realmente se prestava ao condicionamento dos militares lá na Alemanha e tudo mais. Então, esse resquício, assim, essa história da ginástica ainda permanece até hoje, quando os atletas marcham no ginásio e se perfilam diante dos árbitros. E é o Brasil aí, aqui nos Jogos Pan-Americanos. No PAN de 2007, Álvaro, nossa medalha de bronze nas assimétricas foi com a Laís Souza. Nossa querida também Laís, excelente ginasta, uma linha fantástica de ginástica. E hoje nós temos também algumas ginastas importantes aqui do Brasil se apresentando nas paralelas. A própria Daniele Hipólito com chance no individual geral e também nesta prova. E a partir das 8 da noite... nossa seleção de ouro entra em quadra. Vamos torcer pelo vôlei masculino. Brasil e Canadá ao vivo na Record. Eu tenho notado, Álvaro, que atualmente elas estão praticamente todas utilizando a mesma distância das barras. Antigamente a gente apertava e afrouxava mais, né? Aproximando as barras uma da outra e afastando conforme a série de cada uma e a composição. E hoje em dia eu acho que elas estão utilizando a mesma distância, porque a ginástica evoluiu muito também para esses mortais entre as barras, as passagens, e isso precisa da barra mais distante uma da outra. É isso mesmo. E aí as brasileiras concluindo seu aquecimento nas assimétricas. E Éder Luiz está acompanhando as semifinais do basquete. Éder. Boa tarde, Álvaro, aqui no Unidade Deportiva Code 1. Nós já estamos no segundo período. O Brasil nesta semifinal enfrentando a seleção de Porto Rico. 17 para a seleção brasileira, 13 para Porto Rico no primeiro. E agora, nesse segundo período, nós temos aí 20 para a seleção do Brasil e 15 para a seleção de Porto Rico. Magic Paula. O Brasil começou o jogo impondo seu ritmo, chegou a abrir 10-2 no placar, mas com muita precipitação no ataque, sem ter paciência para rodar a bola, deixou Porto Rico gostar do jogo. Time apático, principalmente na defesa. Está tendo muitos erros nos lances livres, tem uma porcentagem abaixo de 30% nos lances livres. Tem que melhorar essa postura, principalmente defensiva. Olha aí, bola de 3 da seleção brasileira, 22-16 para a seleção brasileira. Vem trabalhando Escaleira para o ataque a equipe de Porto Rico. Esta é Sepúlveda. Lá embaixo, a abertura para Bermudes. O arremesso de Escaleira, mais 2 pontos para a equipe de Porto Rico. Já voltamos com a ginástica na estreia brasileira. Aqui 22 Brasil, 18 para a seleção de Porto Rico. É o segundo período. Álvaro José e a ginástica. Álvaro. Perfeito, Éder. Vale medalha na ginástica artística feminina. A primeira atleta a se apresentar é a Daiane dos Santos. Daiane dos Santos, que vai aí na sua apresentação, ela que já conquistou campeonato mundial de ginástica, se apresentou ao mundo em Anaheim, vai aí para esta competição. As assimétricas, uma prova apenas das mulheres. Daiane continua sentindo aí o aparato, fazendo os movimentos e se preparando para o início da prova. Lembrando que vale medalha hoje na ginástica artística, vale a medalha de ouro por equipes. O Brasil foi muito bem no salto sobre a mesa e agora vai começar a competição das barras assimétricas. Daiane dos Santos na sua apresentação. Daiane, que é uma atleta extraordinária, e já vai para a barra alta. Mostra amplitude. Faz a retomada. Passa para a barra mais baixa e aí já vai
para completar essa prova, Daiane dos Santos, do Brasil. E a Daiane, que é a brasileira que começa aí nessas assimétricas, Luísa Parente. E começa muito bem para o Brasil, Álvaro. Isso dá muita confiança para o resto da equipe, não só para essa prova de paralelas, mas para todo o resto da competição. Nós vimos uma série dinâmica, com 2 largadas e retomadas. Isso é bom que todos fiquem atentos, porque realmente uma série de nível para esses Jogos Pan-Americanos, com 2 largadas e retomadas, as notas tendem a ser mais altas. Nós vamos ver que algumas brasileiras só têm 1 largada e retomada, mas também temos 2 em outras equipes também acontecendo, então vai ser interessante essa disputa. Cleisa Garcia tem mais informações. Álvaro, na verdade, foram boas as apresentações no salto sobre a mesa. As meninas foram bem pontuadas, a Adrian e a Daniele, mas ainda não dá para dizer que elas estão classificadas para as finais no salto sobre a mesa. Agora, o que a gente já pode adiantar é que, por conta da nota, a Daiane dos Santos já está fora da final do salto sobre a mesa, uma vez que as outras 2 brasileiras, a Adrian e a Daniele, pontuaram melhor e, segundo o regulamento, só 2 brasileiras são classificadas por aparelho. Álvaro. Tá certo. Apenas 2 podem disputar a medalha de ouro. Ao vivo, as emoções da ginástica você acompanha aqui na Record. Agora vamos aí, depois da Daiane dos Santos, a preparação aí das brasileiras. Adrian Nunes aí na sua concentração, se preparando nesse aparelho. E é claro que nós só temos a certeza da disputa das medalhas quando terminar toda a qualificação. Aí sim, teremos as ginastas que irão disputar o salto sobre a mesa, a medalha de ouro das assimétricas, o ouro da trave e do solo. Além da classificação geral individual, a classificação all around. A medalha por equipes já sai hoje. Aí, Adrian Nunes se preparando. Adrian Nunes, que tem como principal prova a trave e o salto. E o salto, ela foi medalha de bronze na Copa do Mundo de Ghent. Luísa Parente. Já estamos observando que o julgamento das paralelas já não são tão rápidos, o julgamento não é tão rápido quanto o do salto, né, Álvaro? Porque requer muito mais atenção dos árbitros em relação às dificuldades realizadas pelas ginastas, os elementos, cada um conforme como foi a execução, a altura, a postura corporal. E aí nós podemos observar, de casa mesmo, podemos observar os braços estendidos, né, durante o exercício das paralelas. Quanto mais estendido estiver o braço, melhor executado, menos descontos a ginasta vai sofrer. E por isso a Adrian se preparando agora. Adrian Nunes, gaúcha. Ao mesmo tempo em que estamos acompanhando o Brasil, as outras equipes estão fazendo a sua rotação. Temos equipes no solo, no salto sobre a mesa e na trave de equilíbrio. Você está acompanhando na Record ao vivo a equipe do Brasil na sua estreia na ginástica artística nesses Jogos Pan-Americanos. Adrian Nunes já vai para sua prova. A partir das 8 da noite, nossa seleção entra em quadra. Vamos torcer pro vôlei masculino. Brasil e Canadá, ao vivo. Saiu a nota da Daiane, 12.150, 12.150. E a Adrian aí na sua apresentação. E a Adrian, Luísa?
Então, essa saída, a gente reparou, ela foi bem grudadinha na barra, né? O ideal é que ela possa ter uma distância também das barras. Mas não havendo queda, Álvaro, a gente fica feliz com a apresentação. A Adria já não teve uma dinâmica tão grande quanto a da Yane, né? Ela fez mais giros com câmbios e apenas uma largada e retomada. É uma largada e retomada. Retomada na barra e tão importante nesse aparelho das assimétricas. O Brasil, que já foi no salto sobre a mesa, agora nas assimétricas. Depois teremos a trave de equilíbrio e em seguida os exercícios de solo. É a apresentação da ginástica do Brasil. Primeiro dia das competições da ginástica artística aqui nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. E aí a saída da Adria. Expectativa da nota e vamos acompanhar aí também o Canadá no salto. A canadense, que é a Coralie Leblond, foi no salto sobre a mesa. É claro que a simultaneidade de competições faz uma diferença grande. A canadense aí foi no salto. E temos aí a apresentação da Priscila Comello. Priscila que vai nas assimétricas, aparelho onde está o Brasil. Priscila já foi aí para a barra alta. Giro com câmbio, giro com meio câmbio. Jäger, que é essa largada retomada, um pouquinho próxima da barra. Passagem para baixo, um pouquinho com o corpo selado, né? E aí ela faltou um pouco de embalo agora, nesse equipe parada de mãos. Mais um giro com meio câmbio. Giro de costas, duplo mortal. Uma queda, né? Queda hoje em dia na ginástica é um ponto de desconto, então faz bastante diferença. Aí a Priscila Comello, né? Que o aparelho dela, a especialidade é a trave de equilíbrio. Onde as brasileiras têm as piores notas. Se Deus quiser, vamos melhorar nesse PAN, hein, Álvaro? Vamos torcer. Tomara, Luísa. É difícil medalha em trave de equilíbrio, não é mesmo? É, só o espetáculo da Shawn Johnson que nós também vamos poder assistir aí, que no treino oficial estava incrível. Shawn Johnson, a norte-americana, que é a grande favorita aqui dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, um atleta de nível olímpico, ganhou medalha em Pequim 2008. Éder Luiz, e o basquete feminino? Aqui Álvaro José passa à frente a seleção de Porto Rico. De repente a seleção brasileira se desestabilizou na quadra, Paula. Totalmente desequilibrado o Brasil. Ruim na defesa, no ataque sem um jogo de conjunto e está assustado, porque vem de uma primeira fase com muita fragilidade, não estava preparado para enfrentar uma equipe que começou bem o jogo. Álvaro José. E você está acompanhando a ginástica artística, agora um dos grandes momentos, os exercícios de solo. Vocês têm a cubana Dovelis Torres, ainda há pouco, e temos também o Brasil em ação nas assimétricas. O Brasil está aquecendo, vamos aí com a cubana Dovélia Torres. Vamos acompanhar o solo.
As melhores ginastas das Américas, aqui na Record, PAN 2011. Luísa, a competição estava parada e a nota da Priscila, 11,100. E agora a Bruna. Uma linha de ginástica muito bonita, toda esticadinha. Giro com meia volta. Quanto mais na parada de mãos, esses câmbios que elas realizam, melhor. Olha a altura que ela realizou o Jaeger, né? A largada e retomada com esse mortal para frente. Perdeu um pouquinho de embalo ali, essa ajeitada de mão não é permitida, assim, o ideal é que ela não faça isso. Ela vai ser descontada de 0,10. Ufa, ela teve a largada, a soltura das mãos dela da barra foi um pouquinho despegada, assim, muito rápida. Ela deveria ter segurado um pouquinho mais, mas felizmente ela conseguiu segurar a chegada e deu apenas 2 passos. Essa foi a apresentação da brasileira Bruna Leal. Priscila conseguiu a nota de 11,100. Você acompanhou ainda há pouco a cubana no solo, que conseguiu a nota 13,400. Realmente o julgamento das assimétricas é o mais complexo e por isso os árbitros tomam muito tempo para apurar a Mais dificuldade. uma vez a gente lembra. Mais uma vez a gente lembra que a simultaneidade das competições. Consequentemente aí, nós temos, além do Brasil nas assimétricas, como o Brasil esteve também no salto sobre a mesa, temos outras equipes se apresentando no solo e na trave de equilíbrio. Por isso, no momento que parou a apresentação brasileira no aguardo da nota e tudo mais na transmissão internacional, a gente foi mostrar a cubana na sua apresentação. As câmeras da Record estão apenas na equipe brasileira. Isso, Álvaro. E essa simultaneidade a gente acompanha também a equipe do Canadá, que é uma adversária forte também do Brasil. Esteve no Mundial essa mesma equipe e nós temos que ficar de olho. E pelo que eu estou acompanhando aqui, o resultado dela de salto, o Brasil já está 2 pontos à frente. É o salto do Canadá que está sendo realizado ao mesmo tempo das assimétricas, como as cubanas estão nos exercícios de solo. É a mesma coisa, a mesma simultaneidade que nós temos em Jogos Olímpicos. Aí a Daniela Hipólito se preparando. Aqui na Record você não perde nada. E é claro que tem o voleibol, 8 da noite. O vôlei do Brasil entra em quadra. O vôlei masculino encara a equipe do Canadá. Brasil e Canadá ao vivo. Essa prova da Daniela é muito importante, Álvaro, porque ela representa uma nota para a equipe, representa a nota para o individual geral e representa uma possibilidade de classificar para as finais das paralelas. É isso mesmo, são notas importantes. Vamos aí, Daniela Hipólito. Apresentação da Daniela Hipólito, primeira brasileira a ganhar medalha em etapas da Copa do Mundo de Ginástica. Daniela, Luísa. Vamos lá. A 8ª parada, mas ela conseguiu controlar o corpo. Ela faz o primeiro Kachev, que é essa largada e retomada. Entra num giro deslocado. E essas diferentes tomadas, ou seja, né, a forma com que a ginasta segura na barra, vão dificultando os elementos. Já se prepara para a saída, duplo mortal esticado, segurou, beleza. Pelo menos não apoiou a mão no chão, chegou com um tronco bastante baixo, né? Foi um pouco cuspida da barra, né, digamos. Poderia ter ido mais alta também, mas recuperou. Pelo menos não teve a queda que significaria menos 1 ponto na nota final.
E aquilo que o Diego Hipólito falou com a Cleisla, né? Uma colocação significativa aí, Daniele, que sempre briga pela classificação geral individual, pela all-around, tá confiante aqui em Guadalajara. Vamos torcer muito para a brasileira que se tornou a primeira a ganhar uma medalha em etapas de Copa do Mundo. Diego Hipólito, favorito no solo, né? E candidatíssimo à medalha também na competição do salto sobre a mesa. Aí o Brasil. Isso, Álvaro. E aí, para relembrar a todos, né, os descontos na ginástica hoje se dão assim, da seguinte forma, de penalidades leves, médias, altas e gravíssimas, que a maior de todas é a queda, que vale 1 ponto. Então, um desconto leve seria só 0,10, ou seja, 1/10. Um desconto médio, 0,30, menos 0,30 na nota. Um desconto grave, 0,50 a 0,80. E o máximo, que é a queda, 1 ponto. Éder Luiz e as emoções do basquete. Muito bem, Álvaro, aqui 37 para o Brasil, 35 para a seleção de Porto Rico. Reagiu a equipe brasileira, as duas equipes com 5 faltas coletivas. É bom lembrar, no primeiro quarto nós tivemos vitória brasileira 17-13 e 22-22 nesse segundo período. Total 37 Brasil, 35 para a equipe de Porto Rico. Começou uma reação o time brasileiro, Paula. Começou a fazer o que estava precisando, mais vibração. A defesa estava uma avenida, se concentrou um pouco mais e mudou o placar. Está aí na frente e é isso que tem que fazer durante todo o jogo. Há uma reclamação ali dos dirigentes de Porto Rico com a mesa. Vai ser reiniciar a partida. O Brasil tem a posse de bola, bastante revoltada ali a comissão técnica da equipe de Porto Rico. 37-35. Você vê a Érica, que está aí no banco. Não está na quadra, a Érica, que é uma das principais jogadoras da equipe brasileira. Álvaro José e a ginástica. A ginástica, estamos acompanhando tudo aqui da ginástica, já pronto o Brasil para mais uma rotação. Brasil que se apresentou no salto sobre a mesa, depois na assimétrica, agora na trave, a trave de equilíbrio. As brasileiras já se preparando aí na trave de equilíbrio. Nesse momento da ginástica aqui, desses Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. É a definição aí da medalha de ouro. Brasil está na liderança, em cima de Cuba, do Canadá e da Argentina, mas vale lembrar, tem equipe dos Estados Unidos. A briga do Brasil é contra os Estados Unidos, que tem, a Luísa Parente já falou, Shawn Johnson, uma das maiores ginastas do planeta, em ação aqui em Guadalajara. São os momentos aí das transições em que nós teremos a primeira brasileira que vai atuar na trave será Priscila Coelho. E vamos acompanhar hoje, 9 da noite, Brasil e Canadá. Ao vivo, Brasil e Canadá no vôlei masculino. E a partir das 8 da noite, o atletismo. Aqui você fica com a decisão da medalha aí, por equipes, a ginástica artística feminina. E o equilíbrio na trave faz toda a diferença, né? A Irina, técnica da equipe do Brasil, muito atenta ali embaixo, até porque esse foi o aparelho que acabou projetando a ginástica para o mundo nos Jogos de Montreal, as Olimpíadas de Montreal em 76, quando Nádia Comaneci conquistou aí a nota 10. E no placar eletrônico não era prevista a perfeição, então a nota foi 1.00. E hoje, com o novo sistema, Álvaro, as notas máximas já, cada um tem a sua própria nota 10, digamos assim, né? Porque parte-se da nota de dificuldade de cada um, né? Cada um tem a sua nota de partida, mais a nota 10, que é a nota de execução, descontados as falhas, e aí sim a nota final de cada atleta. Vamos com Éder Luiz e o basquete. Muito bem, Álvaro, aqui, jogo paralisado, 40 para a seleção brasileira, 35 para a equipe de Porto Rico. E na disputa de um rebote agora, você está vendo a Gilmara. Você veja aí, bola é arremessada, a cesta. Quando a Gilmara voltava, ela pisou ali de mau jeito
E já temos a Clarissa com um problema no tornozelo. Está afastada, não vai mais jogar nos Jogos Pan-Americanos aqui de Guadalajara. É mais um problema para o treinador brasileiro, Paula. Era tudo que podia não acontecer hoje, né? Ter mais uma Vivô lesionada. A Clarissa está de fora das finais e dessa semifinal. E agora a Gilmara. Vamos torcer para que não seja nada. É uma jogadora importante numa posição em que a gente já conta com poucas jogadoras. Vai sair jogar a equipe de Porto Rico, 40 para a seleção brasileira, 35 para Porto Rico. Estamos acompanhando as semifinais, finalzinho aí, terça e quarto, sai jogando a equipe de Porto Rico. Trabalha Cortijo, tentando levar para o ataque. Palmira apertando ali na cobertura. Cortijo, mais uma finta, foi para a bandeja, não conseguiu o ângulo. Na tentativa do arremesso agora de Pacheco, termina o segundo período aqui, 40 para a seleção brasileira, 35 para Porto Rico. Álvaro José. E a ginástica aqui em Guadalajara 2011. Apresentação aí da brasileira, da Priscila Cobelo, que se dá muito bem nessa competição. E não é para menos, né? Afinal de contas, as brasileiras nunca foram bem nesse aparelho. E a Priscila tem exatamente as melhores notas aí, na trave de equilíbrio. Por isso o Brasil conta com a nota da Priscila também, que vem realizando uma série bem segura. Teve um pequeno desequilíbrio ali no giro. Já se prepara para a saída. Mortal para frente com pirueta. É uma saída que nós não costumamos ver, né? Normalmente a gente vê um elemento em cima da trave e depois o mortal de saída. Aí Priscila Cobelo recebendo o abraço da Daiane dos Santos. Daiane que está nas disputas também. Ela que é candidatíssima à medalha de ouro no solo. E o Brasil com uma equipe muito forte aqui em Guadalajara. Você acompanhando as competições da ginástica artística aqui nos Jogos Pan-Americanos. Lembrando que a partir das 9 da noite a nossa seleção de vôlei entra em quadra. Brasil e Canadá. Jogo que você confere ao vivo aqui na Record. A partir das 8 da noite, as finais de atletismo. Toda a expectativa das notas, né? E não é para menos, afinal de contas, nota tão importante nesses momentos, nessa classificação por equipes, que vale ouro nesse primeiro dia da ginástica. Por isso, tanta expectativa assim, Luísa Parente. Isso mesmo, Álvaro. Não só a trave já é um pouco mais rápido e mais fácil de se julgar do que as assimétricas. As assimétricas, sem dúvida, é o aparelho mais difícil de se julgar. Mas a trave também, de vez em quando, levanta uma polêmica, alguma coisa assim, entre os árbitros. Mas nós temos na trave a árbitra-chefe do painel D de dificuldade, Yumi Yamamoto, técnica brasileira, ex-técnica, árbitra internacional de renome, orgulho do nosso país. E a nota da Priscila, 13.500. Vai aí Bruna Leal. Trave de equilíbrio. O aparelho mais delicado para o Brasil nessa disputa de medalhas nesses Jogos Pan-Americanos. As brasileiras que são excelentes no solo, vão bem no salto. Completam as provas nas simétricas, têm dificuldade aí na trave, Luísa. A gente tem que realmente sentir a segurança da ginasta em cima da trave, né? E como se estivesse no solo mesmo, apesar dos 10 centímetros que a Cleisla já nos informou anteriormente. Mas o treinamento não era para ter essa sensação de insegurança, né? E Bruna está indo muito bem, está mostrando essa segurança pra gente agora. Uma segurança importantíssima para o esporte brasileiro nessa disputa de medalha por equipe no primeiro dia da ginástica artística aqui dos Jogos Pan-Americanos e Guadalajara 2011. Bruna Leal. Parte coreográfica da série, que também é importante. A postura da ginasta o tempo inteiro está sendo observada pelos árbitros. E ela se preparando para a saída, né? Rondada, dupla pirueta e meia.
sem queda, boa apresentação. É a Bruna Leal. A partir das 8, teremos as emoções do atletismo. 8 da noite, aqui na Record. O Brasil já ganhou medalha na maratona. E às 9 nós teremos Brasil e Canadá ao vivo. A seleção de ouro do vôlei do Brasil em quadra. E as meninas brasileiras aí, respirando, a Bruna tomando água, aguardando a sua nota. Priscila Cobelo teve a nota de 13.500, a gente já falou, né? E o acumulado do Brasil na prova por equipes é 118.575. Vale lembrar que o Brasil disputa aí com o Canadá, com Cuba, mas principalmente com os Estados Unidos. A equipe feminina dos Estados Unidos que tem a extraordinária Shawn Johnson aqui em Guadalajara. Essa disputa vai ser bem dura, Álvaro, porque a canadense aqui fez uma prova de paralelas também muito forte, viu? E não saiu ainda a nota da Bruna Leal. Isso é natural, você tem uma visão aí do painel de arbitragem. No momento que a Adrian está se preparando aí para a execução dos seus exercícios. Aqui na Record você não perde absolutamente nada. É Brasil. Adriano Nunes aí vai para o seu exercício. A Bruna Leal conseguiu 13.375. Aí a nota da Bruna. Vamos agora com a Adrian. E toda a nossa torcida com ela, na trave de equilíbrio. Olha, a gente sempre fala que é um aparelho difícil, aí vocês têm uma ideia. E cair na entrada não é fácil mesmo, Álvaro. Agora ela tem que concentrar para que o resto da série seja o melhor possível. Flick layout. São esses movimentos acrobáticos com voo em cima da trave. A sequência de saltos ginásticos. O giro com a perna elevada à frente, tentando dar mais dificuldade a esse elemento e com isso aumentar a nota de partida. Aí a sequência ligada que ela faz um salto e depois um mortal lateral. A reversão para frente sem as mãos. Um salto cortada com mais um quarto de volta. Outro salto arqueado, encostando a cabeça nos pés. Saída de duplo mortal grupado, praticamente cravada. Uma pena a entrada. A queda realmente vai sofrer a penalidade de 1 ponto. E essa penalização é complicada no duelo por equipes que o Brasil está travando aqui em Guadalajara. Mas é claro que todas as equipes têm atletas que por vezes cometem erros. Tem aquelas, como Shawn Johnson, que são quase que perfeitas. Nota da Bruna Leal, a gente já falou, 13.375. O Brasil tem no acumulado até aqui 131.950. Mas foi a primeira equipe a se apresentar no salto sobre a mesa, onde a nota sai rapidamente. Nesse ponto, Álvaro, o sistema de competição favorece, então, realmente para a gente ter oportunidade de ter mais uma chance, né? Então, são 5 ginastas competindo e contabiliza a nota de 4, as 4 melhores. Então, uma queda é suficiente. Agora vamos contar com a série da Dani, então, para que a nota seja mais positiva possível para o Brasil. Pelo menos essa é a nossa torcida. Hoje, 9 da noite, a nossa seleção de ouro entra em quadra. Vamos torcer pelo vôlei masculino Brasil e Canadá ao vivo. Só para lembrar, hein? Até agora o Brasil está 100% no ouro. As 2 medalhas do vôlei de praia
a medalha de ouro das mulheres contra Cuba. Portanto, até agora o vôlei conquistou ouros em todas as competições aqui em Guadalajara. Falta o vôlei masculino. E você vai acompanhar a partir de hoje, 9 da noite, Brasil e Canadá. Quem também está na sua corrida do ouro é a Daniela Hipólito. Daniela Hipólito aí na prova por equipes. Ela que também vai na classificação geral individual, a classificação all around. Quando vai ser eleita, escolhida aí nas provas, a rainha da ginástica dos Jogos Pan-Americanos. A grande favorita é a norte-americana Shawn Johnson, campeã olímpica. Tá aí Daniela Hipólito. Todos aguardando a nota da Adriana Nunes. A Dani, Álvaro, que fez uma alteração já há algum tempo da entrada dela. Não sei se a gente se lembra, era uma entrada que vinha da ponta da trave, fazendo já um exercício na prancha, antes da trave, e depois 3 elementos seguidos, né, sequenciados em cima da trave. Eu creio que, estatisticamente, realmente ela tinha muitas quedas, assim, em razão dessa dificuldade desse exercício, então ela alterou a entrada, mas a série continua bastante forte. Cleisla Garcia. Aqui da zona mista é possível a gente ver a Daniela Hipólito, que vai entrar daqui a pouco na trave, bem concentrada, passa com as mãos os exercícios, bastante concentrada mesmo. A Daniele que vai enfrentar essa trava aí de 5 metros, vai fazer uma sequência de movimentos com 5 elementos obrigatórios, saltos e giros. Nesse momento a Dani tá bem ali, ó, não dá pra gente vê-la agora, mas bem concentrada para fazer essa prova, a prova em que ela realmente é uma atleta de peso e que tem aí grande potencial de pontuar bem, Álvaro. Com certeza. Mas nós estamos aguardando aí a nota da Adriana Nunes, que ainda não saiu. E exatamente a Luísa já tinha explicado, né? A demora das notas que faz parte aí nas competições de ginástica. Daniela Hipólito para a sua apresentação. Nota da Adriana Nunes, 13.050. Ela entra de parada de força. E aí ela se prepara para a sequência acrobática dela, em cima da trave. Que é o flick-flack. Flick-flack com 2 pernas, mortal estendido perfeito. Muita confiança. Ah, não acredito. Estrela sem mão. Provavelmente esse elemento, Álvaro, ela faz desde os 7 anos de idade. Uma pena que ela tenha desviado tanto o quadril na hora de realizá-lo. Salto cortada. Segue com o ritmo da série, que isso importa também na composição artística do julgamento. O giro ginástico seguido do mortal cravado, grupado para trás. Um salto de dificuldade, mas que está todo mundo realizando, porque ele tem, justamente, ganha muitos décimos na nota de partida. Rondada, flick, mortal, duplo mortal carpado. Um pequeno desvio aí na chegada. Você repara que ela não fica totalmente de frente para a trave, né? Isso demonstra um pouco de desvio na saída. E a queda, né, Álvaro? A queda é realmente menos 1 ponto na nota final, na nota de execução. Então, de 10 ela já partiria de 9, né? Tirando a queda, mais os pequenos descontos. E que faz a diferença também na briga pelas medalhas. Mas o Brasil está na liderança até aqui, liderança geral até aqui, com 145 pontos acumulados. É claro que o Brasil abriu ali no salto sobre a mesa e por isso teve notas computadas com mais velocidade. O Brasil está na frente da equipe do Canadá, bem na frente. No entanto, o time dos Estados Unidos é candidatíssimo à medalha aí, né?
Estados Unidos é favorito, e até pelo seu histórico, eu estava vendo que eles prepararam um histórico de pães, e os Estados Unidos só perdeu 2 pães até hoje, desde a primeira edição. E pelas informações que eu tenho, foram 2 pães que ele não participou na ginástica, por isso que o Canadá venceu. Então, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos é uma potência na ginástica, com primeira equipe, com segunda equipe, equipe A, B, C, D. Realmente, eles trabalham de uma forma diferenciada com a ginástica. E com a Shawn Johnson, né, que é a melhor ginasta da atualidade no mundo. É incrível a trajetória dela, foi vice-campeã olímpica, né, em 2008, e foi campeã pan-americana em 2007, e ela se retirou praticamente da ginástica há um tempo, foi trabalhar com os patrocinadores, com outras atividades, e agora retornou visando Londres 2012. Por isso é que ela também não vai competir no solo, para se poupar, que ela está voltando de uma pequena lesão que pra gente é imperceptível, Álvaro, porque a série que ela fez no treino oficial é incrível mesmo. Hoje, 8 da noite, atletismo nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Às 9, a nossa seleção de ouro entra em quadra. Vamos torcer pelo vôlei masculino, Brasil e Canadá. Daqui a pouco vocês vão acompanhar também Brasil e Porto Rico na semifinal do basquete feminino. O Brasil está na frente, mas o jogo está equilibrado. Aí não está conformada a Daniela Hipólito. A nota dela ainda foi mais alta do que a Adrian, embora a Adrian também tenha tido a queda, porque realmente a nota de partida da Dani é maior. E a pontuação, Daniela Hipólito conseguiu 13.500. Agora a Gabriela Soares. Entrou um pouquinho insegura, a gente nota assim, até pela postura do caminhar, né, do deslocamento dela na trave. E aí essa primeira sequência acrobática já teve a queda. A Gabriela Soares aí na sua apresentação pelo Brasil. Gabriela veio convocada mais ou menos às pressas, né, mas a gente conta ainda com a participação dela a melhor possível. Gabriela Soares, a gente sempre lembra, né? A Jade Barbosa se contundiu no campeonato mundial no Japão. Há uma semana atrás. Daniela Hipólito conseguiu a nota 13.500. E o Brasil está na primeira colocação até aqui com 158.500. A equipe brasileira indo muito bem nas competições da ginástica artística aqui nos Jogos Pan-Americanos. É isso aí, Álvaro. No cômputo geral aí, o Brasil na trave, com séries bastante simples, né? E por isso não poderia ter realmente nenhuma queda. A série mais difícil temos aí a da Dani. E com isso a gente entra numa disputa mais acirrada aí com as outras equipes que a gente talvez estivesse um pouco à frente. Mas, de qualquer maneira, está sendo uma competição boa para o Brasil. Éder Luiz e as emoções do basquete. Muito bem.